E um assunto muito sério agora, Serginho. Agora, muito sério mesmo. Uma preocupação aí de autoridades e entidades assistenciais aí ao tráfico de pessoas no país. E para falar sobre o assunto, nós convidamos Michele Siquinel Chaves, representante aí do Jocum de Belo Horizonte e também a coordenadora do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Flávia Gottlieb. Muito bom dia. Você viu? Bom dia. A pronúncia. Carol, você assim é uma poliglota, Carol. Até esses nomes um pouquinho mais diferentes, você mandou sentiu, super bem. né? Sentiu que aqui não tem problema com isso, não. Verdade. Sejam bem-vindas, obrigado pela honra aqui de estarem no nosso programa. Diante de um assunto tão sério, a gente tem que dar uma relaxada, porque, infelizmente, é uma realidade muito triste. E isso tem aumentado, o tráfico de pessoas tem aumentado ao longo desse período aí? Olha, eu acho que nós não temos dados concretos para dizer que tem aumentado recentemente, Sim. mas tem havido mais denúncias e eu creio que é devido aos esforços de sensibilização da sociedade. Às vezes as pessoas hoje elas mostram, né? elas falam mais. Porque elas conseguem identificar melhor do que antigamente, né? Então, eu acho que hoje a gente também tem toda uma rede mais estruturada, mais preparada, com políticas públicas, a própria sociedade civil, como a Jocum, que compõe conosco o Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo, e promove uma agenda também de migração. Então, acho que quanto mais também a gente se organiza, né, em termos de poderes públicos, junto com a sociedade civil, para enfrentar de fato esse fenômeno, mais o fenômeno se torna evidente, a gente vai jogando luz, né, sobre uma situação que às vezes estava ali naturalizada ou mesmo de não identificação, como a Michele disse, mas a gente tem tido uma recorrência de casos, né, e cada vez mais a população se envolvendo para fazer denúncias de fenômenos que possam ter algum indicador com o tráfico de pessoas. Agora, a gente vê alguns números, né? E observa-se que hoje 73% do tráfico humano que existe compreende mulheres e crianças. Esse número é uma realidade mesmo? Olha, se a gente for falar aqui por Minas Gerais, o fenômeno do tráfico de pessoas, a nossa característica é um pouco diferente desse dado. Aqui em Minas Gerais, a predominância é de homens e para trabalho escravo. Então, a gente tem, para o trabalho, porque o trabalho escravo ele tem algumas modalidades, a situação, então, de jornada exaustiva, de degradância, né? Então, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, o trabalho escravo não ficou lá atrás, né? Não fazia parte de um Brasil colônia. Não, a gente também tem modalidades de trabalho escravo contemporâneo, que a gente chama. Em Minas Gerais, a predominância, inclusive, é na construção civil, na mineração, a gente também teve casos de resgate, né, de trabalhadores. Então, aqui em Minas, o nosso perfil é de homens, né, muitas vezes, que são aliciados, ou seja, eles são recrutados em outros estados e vêm para Minas Gerais, ou mineiros que saem daqui para trabalhar em outro local. Né? Então, muitas vezes, jovens, né, pais de família, que buscam por um sonho, uma melhor condição de trabalho e nesse sonho acabam sendo enganados. Mas também temos aqui em Minas situações de adoção ilegal, de adoção irregular, né? Também para tráfico de mulheres para trabalho escravo e também para exploração sexual, né? Porque a gente também tem mulheres enganadas em situação de trabalho. E também a gente tem um caso emblemático aqui em Minas que ainda está em debate e discussão na justiça, né, que com relação ao tráfico de órgãos. Então, para vocês terem um pouquinho uma ideia, em Minas Gerais a gente tem 690 vítimas acompanhadas pelo Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Né? Dessas 690, 106 são de nacionalidades estrangeiras, né, e os demais brasileiros. Então, é uma modalidade que está aqui em Minas Gerais, está presente. Está muito Como pertinho que da gente. nós, como pessoas, como cidadãos comuns, a gente pode perceber que algo pode estar acontecendo? Quais os indícios que vocês podem trazer para a gente esteja mais atento e possa fazer denúncias também? As duas vão falando. O papo de mulher aqui. Mulher não esquece esse negócio de só tem um homem aqui que espera. Agora eu sei que a Flávia sabe muito, então, tem várias coisas, como ela já mencionou, né, a jornada exaustiva, o trabalho degradante, quando você vê pessoas que às vezes não têm a liberdade de ir e vir, ou sente que está presa a um trabalho, que não tem a liberdade de ir buscar outro emprego, quando você vê
Claro, jovens, adolescentes em situação de exploração sexual, isso é uma forma óbvia de perceber e então... Estou até lembrando aqui de dar uns exemplos para as Sim, pessoas, às vezes, em casa, né? Falar assim, Entender. nossa, poxa, acho que eu passei por uma coisa dessa. Recente agora, semana passada, foi presa uma pessoa em Betim, não sei se vocês acompanharam, em que ele fazia propaganda de emprego, né? E as mulheres iam então até esse local para uma entrevista de emprego. Chegavam Sim. lá, elas eram abusadas sexualmente. Então era um aliciamento para uma situação de exploração sexual, Ok. né? Então ali é uma situação que, poxa, a pessoa está indo, de novo, né? O tráfico de pessoas ele mexe muito com os sonhos, como eu falei antes. Então se você está indo para uma entrevista de emprego e essa pessoa, né, esse homem, a irmã de uma vítima que foi abusada, viu um panfleto de emprego, chegou até o local, desconfiou, não tinha uma secretária, né, não era um escritório formal, que lugar é esse que está sendo ofertado emprego? Ela desconfiou, chamou a polícia e era essa pessoa que abusou sexualmente, inclusive da irmã, com a mesma forma de aliciamento. Então, se você está numa situação procurando emprego, procurando oportunidades, ficou sabendo de uma promessa, primeiro desconfie de dinheiro fácil, né? Assim, de uma oferta de trabalho em que tudo parece tão simples e com dinheiro muito fácil. Né? Então, procure informação sobre essa empresa, joga no Google, conversa com alguém, investigue mais elementos sobre o que está sendo esperado de você, observa se a empresa está te pedindo documento formal, né? O que vai ser feito com seus documentos, porque a gente pode também ter situações da pessoa ser aliciada e ter retenção de documento. Então, se você está numa situação de trabalho, como a gente teve, por exemplo, em situações aqui em Belo Horizonte, inclusive na construção civil, você chegou para trabalhar, né? E o cara ali que te contratou reteu seus documentos, não te entrega a carteira de trabalho há mais de 90 dias, né? O que foi feito com o seu exame médico ainda não foi marcado. Então, são situações que a gente tem que desconfiar, e ainda que a pessoa não saiba se é certo aquilo ou não, se está dentro da lei ou não, porque nem sempre a gente sabe, né, do que a lei nos resguarda, então busque orientações. E aí a gente tem alguns telefones de orientação, tem o Disque 100, que é um canal de denúncia. O Disque 100 ele também pode funcionar para tirar dúvidas. Então, no caso da adoção, tem uma criança que a pessoa não quer ficar com ela, você não quer cuidar desse menino para mim, criar esse menino para mim? Não, então você não quer dar essa criança para mim e eu te pago R$3.000 se você deixar essa criança, ou eu né, todo mês eu te deixo com um benefício. Então são situações ou cobrar que também por órgãos, você está precisando de estou precisando de um transplante, você não quer me vender, né, um órgão e tal. Então são situações que a gente precisa desconfiar, que muitas vezes está no nosso cotidiano, mas que a gente não sabe que aquela situação de exploração, né, que aquilo está relacionado com um crime, né, e que é uma violação de direitos humanos que a gente precisa estar atento a ela, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.